Bom, pessoal, estamos aqui dando início ao nosso podcast Experts do Café. Estamos aqui eu, Ensei Neto, né, que sou um apaixonado por café, além de músico, e também fã de comida e bebida, e o meu amigo Gabriel Acamini. Isso aí, sou profissional de marketing, também um apaixonado por gastronomia, bebidas, café, e tenho o podcast Paladar Distinto. E fico muito honrado, né, em ter recebido esse convite do Ensei para participar junto com ele aqui do Experts do Café. E só lembrando, nós temos agora o apoio da Melita do Brasil. Pelo menos agora teremos o nosso Momento do Café com uma caneca bem legal. E para esse nosso primeiro programa, convidamos o Estevan Sartorelli, que é o CEO da Dengo, e que vai contar umas histórias muito bacanas e a trajetória desse projeto que é fantástico de café, tem café, claro, mas principalmente chocolate bean to bar. Olá pessoal, olá Ensei, olá Gabriel, olá a todos os que nos ouvem. É um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro podcast do Experts do Café. Poxa, que honra, hein, Estevam? Muito legal contar, né, um pouquinho aí a sua trajetória, né, de Dengo, junto com o café, né, Ensei? Acho que vai ser muito legal. Então, obrigado, Estevam, por participar do nosso primeiro episódio, né? Perfeitamente. Então, assim, acho que seria muito interessante você comentar como foi a origem, o conceito que levou ao projeto Dengo. Ótimo, Ensei. A experiência Dengo, na verdade, começa alguns anos antes com Guilherme Leal, meu sócio e cofundador da Dengo também. Guilherme chega à região Sul Bahia em meados de 2005, simplesmente para comprar ali um pequeno espaço de terra para uma área de veraneio. Mas Guilherme, como bom líder empresarial, ambientalista, preocupado com o planeta e com o mundo, levou poucos meses ou tempo para que ele se envolvesse com o entorno. E após compreender ali as condições de moradia, compreender a qualidade da água, das condições da natureza do entorno, Guilherme percebeu que aquele capital natural tão evidente no que a Bahia e o sul da Bahia têm para o Brasil e para o mundo no ecoturismo, ele não se revertia ou não se convertia em desenvolvimento humano, em riqueza para as pessoas. A região Sul Bahia, infelizmente, ainda hoje, é uma das regiões de desenvolvimento econômico aquém no Brasil, é uma das regiões em que o IDEB, o Índice de Desenvolvimento, ou Índice da Educação Básica, é abaixo, e idem para a IDH e outros indicadores socioambientais. E foi com essa inquietude que, em meados de 2008, Guilherme criou o Instituto Arapiaú. O Instituto Arapiaú é um instituto no qual o primeiro projeto do instituto ele foi batizado de Programa Bahia. E o Programa Bahia tem, e tinha desde então, a intenção de gerar um projeto de desenvolvimento territorial no sul da Bahia, promovendo ali numa região com mais de 26 municípios um modelo de impacto socioambiental que gere renda para as pessoas, mas que também respeite a belíssima natureza que temos na região. Foi assim que começou o envolvimento do Guilherme com a região de uma forma além de simplesmente um visitante à região. E um dos primeiros insights que o Programa Bahia teve em meados de 2009 foi que um resgate econômico da região perpassa por 3 cadeias produtivas. A primeira delas é a vocação natural da região, é a cadeia econômica do ecoturismo. A segunda delas é a silvicultura floresta, plantio de madeira de fato para a indústria moveleira. E a terceira, pasmem, nenhuma novidade, é a cadeia cacaueira. Não só pelo seu legado cultural, a sua relação econômica pujante que foi, e não por menos ainda o é na região, fazendo aqui um breve recorte em Gabriel.
O Brasil, no início do século passado, foi um dos principais produtores de cacau no mundo. Primeira, segunda posição mundial. Depois da Primeira Guerra, o Brasil começou a perder importância na representação do mapa internacional do cacau, fazendo com que a gente chegue hoje à 7ª posição como produtor de cacau no mundo. E isso ocorreu em partes porque em meados da década de 80, mais para 90 na real, ali em 1989, a região foi dizimada por uma doença chamada de vassoura de bruxa, em que mais de 95% dos cacaueiros ou das árvores foram eliminadas, fazendo que o Brasil perdesse aí competitividade no cenário internacional. E desde então, aí já se vão 30, 40 anos, a região não conseguiu fazer uma retomada econômica vigorosa. Mas esse estudo mostrava ali, em meados de 2009, que sem dúvida ainda o cacau é relevante para o desenvolvimento regional, tendo uma oportunidade de, no horizonte de 20 anos, gerar cerca de 300 mil empregos diretos e indiretos para a região. Combinado a isso, há várias outras iniciativas que aconteceram depois disso, mostram que o Brasil tem uma oportunidade importante ainda no cenário internacional ligado a um cacau e principalmente um cacau de qualidade. Então a gente deve estar se perguntando, e aí, onde entra Dengo nisso, né? Dengo surge após um processo de movimento coletivo e anos após apenas, né? Eu me junto ao processo em meados de 2015, quando o Instituto Arapiaú fomenta um projeto curto, mas muito importante, com o objetivo de analisar o setor cacau-chocolate e compreender quais são os desafios e os entraves dessa cadeia no Brasil, visando propor uma teoria da mudança. E o que essa teoria da mudança é ou é? Essa teoria da mudança nada mais era um conjunto de iniciativas que, fomentadas e combinadas simultaneamente, poderiam fazer com que nós tivéssemos uma nova realidade da cadeia cacaueira no Brasil, visando uma cadeia cacaueira mais justa, solidária e sustentável. E algumas das iniciativas ali mapeadas, algumas já em cursos, ainda outras por nascer, foram como, por exemplo, a indicação geográfica do Cacau Sul Bahia, a recomendação para a criação do Centro de Inovação do Cacau, que veio a ser batizado de SIC por muitos envolvidos hoje, que nasceu em 2015, uma articulação setorial melhorada, e tivemos algumas frentes que, apesar de termos esboçado, não avançaram a contento. Uma delas era o go-to-market, porque acreditávamos que se a grande indústria ela estabelecesse ali um compromisso de remunerar melhor o cacau de qualidade, principalmente, e o commodity com um ágio, um prêmio de preço menor, mais relevante, nós poderíamos começar a construção de uma nova realidade cacaueira. O cacau como commodity, ele é negociado na Bolsa de Valores de Nova York. Em alguns períodos, dado sua flutuação, o preço de venda ele quase acomoda o custo de produção. E nós sabemos que, seja você produtor, comerciante, varejista, ou o que você queira ser na vida, você precisa fazer algo que gere lucro, né? E a perspectiva de negócio é muito importante. Tanto o Guilherme quanto eu, quanto tantos outros que se envolveram nessa jornada, acreditamos que os negócios são chaves ainda como agentes da transformação socioambiental. Gerar lucro não é pecado, gerar lucro é necessário, é o lucro que, by the way, é o que permite a gente dar perenidade para o impacto que queremos causar. É ele que permite a gente ser sustentável de fato no tempo, né? Foi com isso, Insei, que em meados de 2016, dado algumas frustrações de a gente não conseguir avançar a pauta de go-to-market, me perguntei, num processo reflexivo coletivo, me questionei por que não criarmos um MVP, um piloto de um novo negócio de impacto social que busca gerar agregação de valor para o produtor,
valor compartilhado, renda decente e, ao mesmo tempo, sobre uma ótica do consumidor final, oferecer um chocolate Bintubar brasileiro com alta concentração de cacau, sem aromatizantes, sem conservantes, sem gordura hidrogenada. Essa era a aposta de um primeiro esboço desenhado ali em 2016. E meses após, nós decidimos implementar esse piloto. Foi até quando conheci o INSEE. INSEE é um parceiro da Dengo já há uns bons anos. Sabíamos que café e chocolate ou cacau têm características e contribuições ricas e interessantes que a gente pode até falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E nesse momento ali em 2016, então decidimos dar início a esse negócio de impacto social visando gerar renda. A Dengo nasce em junho de 2017. Daqui uns dias a gente completa aí os 6 anos de existência desse negócio. E a Dengo nasce como um negócio de impacto social que busca primariamente gerar renda decente para pequenos e médios produtores de cacau no Brasil. E como que se faz isso? Não se faz muito, mas é muito impactante o pouco que se faz. Nós temos 2 principais mecanismos nesse modelo de relacionamento. Um é um modelo de relacionamento em que se paga-se mais ao produtor pelo cacau de qualidade que ele fornece. A título de curiosidade, em 2022, o último ano que passamos aí, o produtor ele recebeu em média 92% acima do preço de mercado, praticamente o dobro da commodity. E por que isso é necessário? Isso é necessário porque é esse mecanismo que faz com que ele consiga endereçar renda decente e resgatar orgulho na atividade e geração de um caixa livre para que ele possa reengajar em outras perspectivas que também são necessárias, como ganho de produtividade. Mas o ganho de produtividade ele não virá se não ocorrer de fato um reengajamento do produtor e ele entendendo que aquilo é negócio. E o segundo mecanismo que a gente tem combinado a esse prêmio de preço ao produtor é um suporte ou assistência técnica ao pequeno e médio produtor que tem intenção ou desejo de conhecer como produzir cacau de qualidade. Produzir cacau de qualidade, assim como os amantes de café sabem, café de qualidade, cacau de qualidade, qualquer outra iguaria, especiaria que seja de qualidade, dá trabalho. E requer capricho, requer amor, requer dengo, requer cuidado. Foi assim que nascemos ali em 2017, então, com um modelo agrícola, com poucos produtores, éramos 6, viramos 12, 20, 50 e hoje chegamos a uma rede pós 6 anos de mais de 150 produtores e famílias conectadas num modelo que busca gerar valor compartilhado e compartilhar conhecimento em boas práticas de processamento de cacau de qualidade com todos. No modelo em si, que não é exclusivo, os produtores eles não têm uma relação de exclusividade conosco. Nós acreditamos que a voz final precisa e deve ser do produtor. Segundo, nós também não somos traders. Nós não fazemos movimentos especulativos de compra e venda de cacau, porque seria até contraproducente ao interesse nosso de gerar a máxima agregação de valor ao produtor. E terceiro, nós fazemos isso num modelo em que a gente diz que o produtor vende na hora que quer e o preço é definido por um modelo muito transparente, igual a todos, pautado sem dívida à necessidade aí, graças à contribuição que o Centro de Inovação nos dá também, de ajudar-nos a esclarecer o que são critérios de um cacau de qualidade. O cacau e o café têm semelhanças, mas um dos pontos que ainda nós não chegamos lá, nós temos aí, eu acredito, 20, 30 anos atrás de jornada de maturidade de cadeia do cacau em relação ao café. Então, aos amantes de café, se às vezes acham que o café brasileiro poderia ir mais rápido, saibam que tem alguém que olha para vocês e fala, poxa, eu que já queria estar onde estão. Estevão, e nessa parte que você comentou, né, da educação desse produtor, desses micro, né, que plantam, né, até uma das perguntas você falou do dengo, do carinho que tem que ter, né? Vocês transformaram muito essa parte de cursos, como ele deve ser feito, porque tanto um café quanto um cacau, esse pós-colheita é muito importante, né? Você teve alguma coisa que mudou um pouco para ser esse cacau fino?
algum trato de qualidade, assim, ou de técnica que vocês passaram muito para eles? Gabriel, os protocolos, eles não são algo difícil de compreender. Tá. Eu digo que a prática, ela é fundamental hoje. Assim como seja a gente queira fazer um bolo, um bom café, um bom prato, requer da gente ter a boa receita, sem dúvida, mas requer a gente ter o detalhe, o capricho para a gente fazer aquilo num modo de preparo bem feito, né? Sem dúvida, produzir o primeiro lote de cacau não é fácil, assim como não é o café, assim como não é também um bom vinho. Mas, se o produtor estiver determinado e apaixonado a reconhecer que ele pode oferecer um produto de altíssima qualidade, ele atinge. Às vezes frustra na primeira, na segunda, mas na terceira, na quarta tentativa, a gente já começa a perceber que o produtor ele evolui substancialmente. Então, é uma equação de vontade. Antes de tudo, tem que ter vontade. E essa equação é combinar vontade e capricho. Combinando vontade e capricho, a gente pode fazer um excelente produto. Vocês sabem bem o quanto a gente já discutiu no Brasil e fora sobre o ponto do terroir. O terroir tem sua influência, sem dúvida, há características do solo, do clima, da região, que aferem algumas personalidades ao produto. Mas no mundo de diversidade e inclusão que a gente vive, é gostoso ser diferente. O ponto é que seja igualmente de qualidade. Sim. Você pode ter coisas distintas, diferentes de diferentes terroirs, mas que entreguem altíssima qualidade. Então a gente acredita que há alguns anos, e ainda existe um residual disso, existe uma influência muito geopolítica e econômica pautando que cacau de qualidade você obtém de algumas regiões do mundo. E na real, uma vez que a natureza nos agracia com a oportunidade de produzir cacau, cabe a nós como produtores e como interferência do ato homem-natureza, fazer aquilo com respeito e fazer a sua parte em cuidar bem do pé, cuidar bem do solo e cuidar bem do grão ou da amêndoa no pós-colheita para que o consumidor ou nós tenhamos um fruto de altíssima qualidade. Essa interação homem-natureza ela é cada vez mais importante e necessária. E a gente não pode subtrair esses protocolos ou a importância do homem nessa interação. O queijo francês, o vinho italiano ou qualquer outro terroir que existe ao redor do mundo, ele tem um fator homem-natureza, protocolo, processo e critérios de qualidade que são chaves. Temos vários desafios ainda assim. Eu digo que a qualidade é um grade infinito. Você nunca atinge em 100% dela. É uma melhoria contínua. Ano a ano a gente percebe os produtores melhorando isso. Ficamos muito felizes de constatar que os desafios que a gente tem hoje eles estão ligados a um grau de sofisticação já da qualidade que são muito maiores do que quando começamos a rede de produtores em meados de 2016 e 2017. E mesmo aquele produtor que não consegue aferir um altíssimo grau de qualidade, ele já começa num processo de descomoditização que é valioso para ele. Porque ele também não vai querer entregar aquele cacau já melhor processado a preço de commodity. Aquilo já gera a ele uma renda adicional. E essa lógica da qualidade, ela gera um efeito meio que de Diderot, um efeito net, que é gigante. Porque a pessoa começa a ressignificar a relação dela, não só com o produto, mas também com a perspectiva de que aquilo é negócio. Aquilo ali permite ela crescer, dar dignidade a ele, aos filhos, à geração. É algo que a gente pode pasmar às vezes, é mais difícil isso no mundo do cacau do que do café, porque o café tem algumas etapas entre o grão e a xícara. O cacau, o chocolate, são muito mais etapas, né? Nós temos aí pelo menos 4 ou mais etapas relacionadas a esse processo. Mas algo que é comum a ambos é quão distante aquele produtor, às vezes, de cacau de qualidade ou café de qualidade estava daquilo que ele produz. Isso aí é a prova disso, né? A gente teve algumas jornadas aí no processo de café e mesmo de cacau, e a gente vê que, ocasionalmente, há produtores que fazem um belíssimo produto
e que consomem na sua casa, no seu dia a dia, um cacau, um café de péssima qualidade. O primeiro consumidor precisa ser o produtor. Ele não vai conseguir agregar valor ao seu produto se ele desconhece o ouro que ele tem em casa. INSEE, inclusive, fez um trabalho belíssimo conosco em café, ajudando produtores de café a torrarem o seu grão, a compreenderem a qualidade de bebida, a qualidade de grão que você possui no seu terreiro, no seu quintal. É chave a gente conhecer o nosso pomar. Com certeza. Verdade. E tem um aspecto que é muito importante, que no momento que o produtor ele começa a ter um conhecimento maior do que ele está fazendo, do que é o produto, então, essa percepção de capricho do que ele vai fazer se torna muito mais objetiva. E o principal resultado disso chama-se o orgulho. Então, ele passa a ter orgulho do que ele faz. E o que a gente sabe que é o básico. Essas atividades, que na verdade são empresariais, porém, se num modelo familiar, bem micro, só vai haver continuidade se os filhos tiverem orgulho do que os pais fazem. Então, essa retomada que nós vemos no café, todo mundo quer voltar, quer trabalhar junto com os pais, é porque hoje todos sentem orgulho. Não, eu produzo café. Então, esse processo junto com os produtores que envolve uma assistência técnica, uma melhoria na percepção mínima do que é qualidade, de como ele tem que fazer e, principalmente, ele aprender a processar, ele aprender a consumir o que ele produz, que essa é a principal regra da alimentação. Olha, se você produz, você tem que comer, porque você vai experimentar e falar, não, isso realmente está bom. E aí você vai oferecer, tá certo? É o que faz a perpetuação ou a continuidade do trabalho. Por isso que esse trabalho, né, essa filosofia que a Dengo vem utilizando, ela é muito importante para que a cadeia do cacau, né, assim como já foi feito com o café também por eles, cresça cada vez mais, se fortifique. Que legal. Ô, Esteban, conta pra gente, né, esse método Cabruca, para quem está nos escutando, assim, o que é essa parte da sombra, né, no cacau, esse método. Ótimo. Conta um pouquinho. Cabruca, palavrinha diferente para muitos de nós, ela vem de uma palavra do português que significa cabrucar, abrir clarões na floresta. Não é desmatamento, fiquem tranquilos. Mas o cabruca é um sistema agroflorestal, nome difícil, distante para muitos talvez que nos ouvem, mas é nada mais do que um sistema agroflorestal de plantio no qual planta-se os pés de cacau debaixo da sombra da Mata Atlântica. E esse modelo ele é belo porque nós chamamos que ele é um modelo de conservação produtiva. Conservação, porque nós mantemos a floresta de pé, e produtiva, porque ao mesmo tempo que nós preservamos a natureza, nós geramos renda para quem possui a terra. É muito comum nós vilanizarmos o desmatamento, o trabalho infantil e o trabalho escravo, e de fato são. Né? Nenhum de nós pactua ou pactuamos com tais ações. Mas é importante nós reconhecermos que desmatamento, trabalho infantil, trabalho escravo ou outras condicionantes negativas que existam nas cadeias alimentares agrícolas se deve à falta da perspectiva de negócio e, no seu extremo, renda. Entanto que nós temos dito muito que não existe cacau sustentável se não existir renda sustentável. Sim. E isso vale para café, vale para leite, vale para vinho, vale para qualquer outra cultura agrícola alimentar que a gente possa aferir. E uma das belezas da cabruca, já que estamos por falar dela, é que a cabruca ela tem uma beleza não só pela sua riqueza visual e de biodiversidade, mas estudos recentes realizados mostram que 1 hectare de cabruca sequestra praticamente o dobro de CO2 equivalente do que um cacau plantado a pleno sol
ou numa cultura convencional. Cerca de 66 toneladas de CO2 equivalente. Isso apenas numa ótica de carbono. Quando a gente olha outras camadas, como controle de pragas por uma melhor resiliência do sistema, ganho de produtividade por pé, a menor necessidade de insumos, fertilizantes, porque já temos uma matéria orgânica rica ali. Quando combinamos a camada de água e outros serviços ambientais, nós percebemos que ainda há uma riqueza maior desse modelo que ainda há por ser compreendido e analisado. Não tenho dúvida, o Brasil, até esses dias eu estava a reler um material, 9% das áreas brasileiras, que são míseros 80 milhões de hectares, são áreas degradadas, pastos degradados, que se nós utilizarmos disso para plantio e agricultura regenerativa, o Brasil pode, e certamente o fará, se bem conduzido, capitanear um protagonismo na pauta de mudança climática nos próximos anos. Esses 80 milhões de hectares é mais do que alguns países da Europa juntos. Uhum. Então a gente tem uma oportunidade gigante ligada a essa pauta da agrofloresta e da agricultura regenerativa no Brasil. Um tema muito distante para muitos de nós. De uma forma simplista, às vezes eu brinco que isso é um pomar. O mundo precisa ter cada vez menos monoculturas e cada vez mais pomares e jardins. A gente não só vai fazer um mundo mais belo, mas como a gente vai fazer um impacto positivo mais expressivo, seja ligado à mudança climática ou outras condicionantes. Alguns devem pensar, poxa, mas como eu faço isso sob uma lógica do agro atual? América Latina, 92% dos produtores são pequenos e médios produtores. O cacau, tipicamente, é uma atividade de pequeno produtor e é uma atividade de mão de obra intensiva. Uhum. Emprego não é um problema para um produtor. O que ele precisa é ter incentivos. E os incentivos que a gente acredita que ele precisa receber hoje, independentemente da cadeia que ele participa, são dois. Um financeiro, crédito ou microcrédito, e um não financeiro, que é conhecimento por assistência técnica. Qualquer discussão que a gente tenha hoje ligada a qualquer cadeia, sempre a gente perpassa nessa discussão. E o binômio da receita ou da renda de um produtor, ele advém de combinar qualidade à produtividade. A qualidade, eu digo, comece por ela a produtividade. Por quê? A qualidade gera orgulho, como eu e Insei já comentamos. Segundo, gera um cash flow, gera um caixa disponível. Ninguém vai começar a plantar mais se não tem R$1 no bolso. Ninguém vai comprar mais terra ou ampliar suas cercas se não tem R$1 no bolso. Ou seja, não vê aquilo como negócio. O Sensei estava a falar, por exemplo, da preocupação com a retenção do homem no campo. O que eu usualmente digo é, a depender das condições que o homem está no campo, o melhor mesmo é o êxodo rural. Aquilo não pode se tornar uma prisão. A gente tem que reter o homem do campo com decência e dignidade. E só ocorre isso quando a gente olha sob uma perspectiva de negócio, uma perspectiva de renda. E o binômio da qualidade, combinado à produtividade, vem disso. Então, qualidade, comece por ela. Mas não se esqueça que não basta buscar a qualidade, mas é importante combiná-la à produtividade. E a produtividade em qualquer cadeia agrícola vem de 2 subprodutos ou de 2 contribuições necessárias: assistência técnica e microcrédito. O cacau, por exemplo, já melhorou muito nesses últimos anos, mas há um conjunto de anos aí, nós éramos a 44ª linha de crédito no plano safra. Nossa. É muito pouco. Então, o Brasil pode ser mais do que o país só da soja, do milho. O Brasil pode ser mais do que o Brasil da pecuária. Nós não somos contra essas cadeias produtivas, muito pelo contrário. Mas nós acreditamos que o Brasil pode e deve ser um Brasil de uma agricultura moderna, tecnológica e plural. Sim, perfeitamente. Agora, você viu que interessante?
A Cabruca já era moderna desde antigamente. Eu brinco que é a Cabruca Tech. Muito legal. A natureza, aliás, né? Ansei me falou uma vez uma coisa que eu nunca esqueço e acolho essa frase para mim. Ele diz que a natureza não tem receita. Eu concordo muito com isso, Ansei. E ela não só tem receita, como ela tem muito a nos ensinar, apesar de não ter um protocolo, né? Esses dias uma pessoa me perguntou assim, o quão você acha importante um negócio de impacto ser escalável? A minha resposta é, um negócio de impacto ou não, qualquer negócio que queira ser sustentável, ele tem que endereçar a escala. Algo que não se escala não é sustentável per se. E a natureza é a maior evidência disso. A natureza tem escala. Então, para ser sustentável como a natureza o é necessário sim endereçar escalabilidade, viabilidade financeira, viabilidade social e ambiental. E eu falo até que é uma redundância. Hoje a gente fala muito sobre sustentabilidade financeira, né? Ou sustentabilidade. É a perspectiva dela, mas é uma redundância, porque para você ser sustentável, por definição, você já tem que englobar o triple bottom line, essas perspectivas plurais no todo. Que legal. Pensei, Estevão, vamos dar uma pausa aqui e fazer a hora do café? Acho que é uma boa ideia, né? Vamos lá. Só um minuto. Bom, agora vamos preparar o nosso café. Estou fazendo na prensa francesa, um jeitinho fácil, tranquilo. Entendeu? A gente deixa aqui 3 minutos e meio. Fiz uma proporção aqui que dá uns 40 gramas para 500 ml. Aí dá para a gente beber aqui tranquilamente. Esse aqui é um café da Melita. Ele é um café bem interessante. Você vai perceber que ele é muito encorpado. Que legal. Ensei, para quem não conhece, assim, a prensa francesa, assim, tem alguma característica especial que ela dá ao café? Ela é a clássica infusão. Tá. Digamos assim, porque a primeira forma de preparo de café foi a infusão, porque, na verdade, tudo é sempre ligado com o grau de conhecimento e tecnologia que você tem nos momentos da humanidade, né? Então, quando o café começou a ser, digamos assim, consumido lá na Península Arábica e mesmo na Etiópia, o que era possível fazer era justamente a infusão. Então, a percolação ele veio depois, aí com os europeus dominando isso. Tá? Então, por favor. Opa, obrigado pelo café. Linda Espero xícara e deve ser um Opa. Muito legal, vamos provar aqui. bom café. Está um pouquinho quente, foi feito agora. Água pelando, mas ele vai ficar bem macio. Que bacana. Oi, Estevão, você tem algum método aí preferido de café? Eu sou um apreciador do bom coado. Tá. Nesses últimos anos aí tenho apreciado. E confesso que fui um pouco radical em alguns momentos. No entanto, enseia de se lembrar disso, nossas operações, a nossa primeira operação, ela não nasceu com a cafeteria em si. Nós tínhamos café, mas o café era um bule de café que a gente circulava em momentos de loja cheia. Em alguns momentos do dia, a gente pegava o nosso bule ali com alguns copos e oferecíamos aos visitantes da loja um café de alta qualidade. O que ocorreu é que os nossos clientes começaram a retornar e falar, olha, é sacanagem eu dizer que eu vou pegar uma degustação aqui de novo. É a 4ª, 5ª ou 6ª vez que eu estou pedindo esse café. Eu prefiro pagar por ele. E foi com essa provocação, essa boa provocação dos nossos clientes, que nós optamos por incorporar de fato a operação café no negócio. Naquele momento, em meados de 2018, ali, nós tínhamos apenas o café Paut disponível para você levar e fazer o seu café coado. Acredito muito na oportunidade do café coado. E até uma das reflexões que tinha ali no início do negócio é, poxa, uma opção como um shopping, um mall, ele tem tantas opções de expresso, mas poucas opções de um bom coado, né? E no coado,
Não estou aqui fazendo apologia assim ou não aos outros métodos, longe disso. Acho que todos eles, se bem processados, a gente pode tirar sabores interessantes para momentos e ocasiões diferentes do dia ou da gastronomia. Mas o bom coado, você consegue perceber ali notas de sabor e sensorial que ocasionalmente você não obtém num bom expresso, né? E você é especialista disso, sabe bem melhor do que eu. Bom, isso é só uma questão assim de concentração, né? É como se você estivesse bebendo um licor, ou então uma bebidinha assim já diluída com ele. Mas acho que é interessante a gente provocar o Estevam com isso, porque então o café ele acaba tendo realmente um papel importante na operação. Quer dizer, existe uma sinergia efetiva entre café e chocolate. Inegável, sei. Não só. A gente às vezes se pergunta o que combina mais com o quê? Né? É o bom café com o chocolate ou é o bom chocolate com o café? Na real, é o bom café com o bom chocolate, idem igualmente, né? Mas é uma combinação agradabilíssima, assim como é com outras coisas saborosas que a vida nos proporciona, né? Um bom vinho, um bom queijo, uma boa cachaça. E não só se complementam no paladar e na intenção, como na perspectiva de negócio, o café é um bom gerador de fluxo, né? Não é da realidade do brasileiro convidar um amigo para um chocolate quente. Infelizmente, por melhor que seja o nosso chocolate quente. Ou para comer um bombom. Exatamente. Então, o café é um ótimo pretexto para a gente se reunir, para a gente fazer um podcast, para a gente estar junto e para a gente visitar uma das nossas lojas. Que legal. Oi, Stê, falando em loja, hoje são 33 lojas? Estamos com 34 lojas. A gente fala 33 mais um, porque nesse momento há poucas semanas, abrimos a nossa primeira operação internacional e temos a intenção de abrir mais algumas nos próximos meses ainda em 2023. Até comentando dessa experiência que temos aí depois de 6 anos de marca, né? Iniciamos uma primeira experiência internacional, abrimos no início de abril, poucos dias antes da Páscoa 23, a nossa primeira Dengo. Então, temos o orgulho de sermos brasileiros e de estarmos numa importante cidade como Paris, com uma primeira operação em Montmartre. Bairro boêmio, artístico, um bairro muito charmoso, em que temos o privilégio ali de ter a nossa primeira operação da Dengo fora do Brasil. E alguns devem se perguntar, mas por que a Dengo está nesse movimento de internacionalização, né? Porque nós acreditamos que não só o brasileiro, e talvez, sendo bem honesto com todos, esta proposta de valor, de social, de agrofloresta, de consumo consciente, algumas geografias ou mercados ou consumidores, eles já estejam mais sensibilizados ou preparados do que o próprio Brasil. Então, o que acreditamos é que, se com uma proposta ESG nós temos conseguido fazer um bom trabalho no Brasil, ocasionalmente outros mercados, inclusive o europeu, que tem há um bom conjunto de anos uma preocupação já com a cadeia, com o impacto, maiores do que a média do brasileiro, nos faz acreditar que a gente pode ter uma jornada interessante além do Brasil, contribuindo em paralelo para a construção da reputação do cacau brasileiro. Uma das nossas intenções, desde sempre, é contribuir para que o cacau brasileiro ganhe agenda internacional e ganhe espaço como cacau de qualidade. E o fato de a gente fincar uma bandeira na Europa, em uma cidade luz como Paris, contribui muito para aquele consumidor que fala, nem sabia que o Brasil tinha cacau, quiçá cacau de qualidade. Né? Então isso é muito importante para a gente inserir na perspectiva do consumidor, assim como tem do café. O café tem uma expressão maior, mas temos oportunidades nele também. A gente sabe na ótica do café o quanto o Brasil é um bom exportador, mas nem todos nos reconhecem ainda com a qualidade que temos. E eu digo algo que
recorrentemente aos meus conhecidos e colegas que hoje nós temos orgulho de dizer que o Brasil produz o melhor e o pior cacau do mundo, como qualquer outro país produtor de cacau. Então, voltamos àquela máxima, não importa só a natureza fazer a parte dela. Nós como produtores, nós como processadores, nós temos que fazer com capricho, com amor, com dengo. Que legal. E a ideia, Esteban, é ter mais ou menos 3 lojas em Paris? Esperamos um pouquinho mais do que essas, Tá. né? O que temos aí este ano é a expectativa de terminar o ano com 3 operações francesas. Sim. Então devemos aí nos próximos dias ou meses abrir mais 2 operações, encerrando esse ciclo de 2023 com 3 operações internacionais. E até em matérias que eu vi também, muito legal que vocês também pensam em outras regiões, né? Estados Unidos, Ásia, Oriente Médio também, lá. Você sabe, Gabriel, às vezes estar na boca do povo é bom ou não, né? Às vezes colocam palavras nas nossas bocas, né? Acreditamos que há oportunidade para outras geografias? Sim. Né? Exatamente onde estaremos, nada concreto ainda. Temos uma perspectiva, sim, Dengo Europa, já implementada em andamento. Quanto a outros mercados, sem dúvida acreditamos. Assim, o chocolate, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, 99% das pessoas amam chocolate, 1% delas mentem. A verdade é, chocolate é algo que é sedutor, é saboroso e ele é democrático. As pessoas amam nos diferentes mercados e geografias. Apesar de ter um consumo per capita muito ligado à questão climática, né? Assim, países mais quentes tendem a ter um consumo per capita bem menor do que os países mais frios. Mas, felizmente, essa categoria, ela não é só uma importante categoria em bens de consumo, com mais de 100 bilhões de dólares envolvidos no ano na categoria, com vários players globais, mas é, sem dúvida, algo sobre a ótica de quem consome, é algo delicioso. Então, isso faz com que permita-se ter penetração e interesse em diferentes mercados e geografias. Eu brinco também, por exemplo, você pega o mercado chinês. O mercado chinês é um mercado que o consumo per capita de chocolate é ridiculamente baixo, tende a 0. Eu brinco que o dia que o chinês se agraciar de consumir chocolate, a gente acabou com o cacau do mundo. Não, sem dúvida. Poxa, que legal. E tem um aspecto interessante entre cacau, chocolate e café, é que as 2 substâncias importantes em cada um deles, né, que seria a teobromina no cacau e a cafeína no café, é que elas são irmãs. Exatamente. E por isso que elas atuam de forma similar. Então, comer o cacau, vem aquela sensação de prazer. Você bebe um café legal, a mesma coisa. Então, é por isso que tanto o café quanto o cacau são, digamos assim, fazem um par fantástico, porque é prazer, é aquela... É um mimo que você se dá, entendeu? É um presente. Não, hoje vou me É um dar momento presente. de pausa, Claro, é um momento para isso é você e para os fantástico. seus. E eu acredito em sei, concordando contigo, que a gente precisa, nesse mundo frenético que a gente vive, de mais momentos de cafés, de mais momentos de chocolate, de pausa, né? A gente precisa passar por um processo de descompressão, um processo de respirar mais, de desacelerar, de viver mais, de nos conectar mais, de estar mais próximos com os nossos, né? Insei coloca essa questão da teobromina, que é a prima irmã da cafeína. O cacau, não sei se é de conhecimento de todos, mas o cacau ele é um super alimento. Ele tem benefícios vários para a saúde e vários subprodutos, inclusive. Nós temos o mel de cacau, a polpa de cacau, nós temos alguns benefícios científicos e medicinais comprovados, como, até pasmem, há vários artigos médicos que mostram que o cacau, o consumo do cacau, ele ajuda a gente a regular a pressão arterial e a diminuir o LDL, o colesterol ruim. Isso é consenso no meio científico. E algumas pessoas falam, sério, o problema central não é o cacau em si. O problema que acontece ainda na cadeia chocolate é que, infelizmente, a gente precisa ressignificar o nosso consumo de chocolate. E aqui deixo um convite.
quando possível, preze por um chocolate que leve mais cacau. Mais cacau, obrigatoriamente, é menos açúcar. Mais cacau é mais saúde para você, dado que cacau é superalimento. Mais cacau é mais demanda e negócio para o produtor de cacau. É bom para você, é bom para a sua saúde, é bom para a cadeia produtiva. Mais cacau gera para nós a vantagem de ajudar a diminuir significativamente a concentração de açúcar. É triste dizer, mas o mercado brasileiro de chocolate ainda tem apenas cerca de 11% de participação em chocolate intenso ou amargo. É muito pouco. Se você compara o mercado americano, que é o templo do fast food, do junk food, isso já é 3 vezes melhor. Então, nós precisamos criar uma categoria ainda de chocolate de verdade. Infelizmente, ainda hoje, o chocolate é mais sobre a indústria do açúcar do que da indústria do cacau. E não existe qualidade sem discutir uma perspectiva de saudabilidade nos dias em que a gente vive. É importante a gente prezar para a nossa saúde. Esses dias mesmo estava conversando sobre o pós-Páscoa, né? A Páscoa ainda é uma data muito importante, principalmente para o público infantil. Os crescidinhos, às vezes, já não se enamoram tanto do formato. Eles pensam, eu estou mais preocupado hoje, de fato, em consumir um chocolate de qualidade do que se ele é redondo, oval, quadrado. Mas algo que o consumidor brasileiro começa apenas agora a tomar consciência é que ele precisa se preocupar também com a qualidade do chocolate que ele oferece para os seus filhos e para as novas gerações. Então, é sabido que o chocolate barato, ele às vezes tem mais açúcar. Não, 100% deles. O substancialmente barato, ele leva mais açúcar, porque o açúcar é o ingrediente mais barato e ele vicia. Não é por menos que a indústria cacaueira, chocolateira no Brasil e no mundo se utiliza de tanto açúcar no processo. Mas ressignificar isso envolve nós como pais, como os crescidinhos, começar a instruir, educar as novas gerações num consumo de chocolate um pouco mais intenso, com mais cacau, desaçucarizando esse processo. Ensei há de concordar, né? A gente fala das nossas tasting memories, né? As nossas memórias de sabor, elas são formadas na infância. E nós não vamos apreciar algo se na nossa infância nós não tivermos o privilégio. Sem dúvida que o paladar pode evoluir, pode amadurecer, pode se sofisticar ao longo da vida. Mas o quão melhor nossos pais e nós começamos a nossa infância com um repertório de sabores ricos e saudáveis, melhor será essa progressão para a evolução do paladar. Então a gente precisa ter um país mais do chocolate de verdade e menos do doce. É triste dizer isso, mas o Brasil hoje ele tem taxas de sobrepeso e evolução de obesidade que são preocupantes e alarmantes. Não a patamares do mercado americano, mas sem dúvida a Organização Mundial da Saúde estima que o brasileiro, muito proximamente, até o final dessa década, em 2030, mais de 50% da população estará com sobrepeso ou em obesidade. O açúcar, é um vilão. Então a gente precisa ressignificar a nossa relação com ele. Não significa, gente, que não possamos consumir açúcar. Açúcar faz parte da alegria, do prazer, da felicidade da vida. E, aliás, comento aqui uma outra deixa. É melhor menos açúcar do que os adoçantes. Take care of them, tome cuidados deles. Se não for por uma restrição de dieta, se você não é diabético, os estudos mostram que é mais saudável você consumir chocolate com açúcar em menor concentração do que um chocolate zero açúcar. Assim como, muito melhor, manteiga do que margarina. Sem dúvida, e até por natural pelo artificial. E a nova, recém-lançada, uma nova normativa brasileira, que o termo zero açúcar, ele será eliminado das embalagens, porque ele traz ao consumidor leigo uma má compreensão, achando que não tem açúcar naquilo, e não é verdade. O zero açúcar, na verdade, ele tem o substituto do açúcar. E não possamos esquecer dos açúcares naturais do ingrediente.
Sim. Então, nós não podemos nos sabotar. O consumo de verdade passa por a gente comer alimentos de qualidade. Sim. E quanto menos ingredientes aquele produto tiver, mais feliz você será. Então, preze, eu falo assim, ainda a cadeia chocolate é muito pautado por escolhas pela embalagem. Eu falo, não olhe para a embalagem, mas se de fato você quer olhar, olha para o lugar certo da embalagem, que é a formulação. E preze por escolhas que levam o menor número de ingredientes possíveis na sua formulação. Mas para isso é necessário todo um processo educativo, né? Sem um processo educativo, desde crianças, é impossível. E aí é interessante porque, lembrando aquele filme, A Fantástica Fábrica de Chocolate, a Dengo tem uma experiência muito interessante, que é a primeira no Brasil, dentro da cidade, né? Assim, dentro de São Paulo, onde as pessoas podem acompanhar isso. E para as crianças acaba sendo muito importante. Sim, Ensei. Nós temos aí desde meados de 2020 a nossa fábrica de Dengo, que é uma loja urbana, na qual em seus mais de 1.500 metros quadrados temos ali uma experiência em que crianças ou crescidinhos podem conhecer como o cacau se transforma em chocolate, que é uma curiosidade de muitos, ter uma experiência rica também numa gastronomia brasileira, personalizar a sua própria barra de chocolate, escolhendo ali suas frutas, castanhas ou combinações ou tipo de chocolate que deseja, e até tendo a oportunidade de customizar seu laço, sua estampa na sua barra final. Convido a todos aqueles em visita à cidade de São Paulo, moradores daqui, a que conheçam. Ficamos ali na região de Pinheiros, ali no término, o começo da Faria Lima, dependendo de onde você vem. Nós temos ali no princípio da Faria Lima 196, esse espaço que com muito carinho traduz não só esse universo do cacau-chocolate, mas a expressão do mundo que queremos, o mundo que a gente deseja para todos nós. Que legal. E você estava falando do intenso, Estevão, assim, você já percebe na loja também um crescimento dos intensos? Gradual e tímido. Tá. É triste dizer isso. Como já mencionei, eu esperava que essa progressão fosse maior. A título de curiosidade, no último ano, o mercado de chocolate no Brasil cresceu no acumulado até o terceiro trimestre 19% em volume. Nesse mesmo período, a moagem de cacau no Brasil cresceu apenas 0,83%. O que esses dois números nos mostram? Nos mostram que nós estamos consumindo mais chocolate com menos cacau. E aquela regrinha de ouro que eu comentei. Se tem menos cacau, tem mais açúcar. Então, na verdade, por uma pressão de inflação, perda de poder de compra, condição socioeconômica, ainda nós temos tido uma progressão muito tímida. Em uma década, entre 2010 e 2020, o Brasil saiu de 10% para 11% de participação na categoria amargos ou intensos. É muito pouco. Em 10 anos, se a gente progredir apenas 1 pp, mostra que a gente tem um estado de letargia nessa evolução. Isso ocorre, entre outros, porque, na real, a gente consome aquilo que a gente sente, não o que a gente pensa. Esse discurso que eu coloquei aqui é bem racional. Sob uma ótica de saudabilidade, todos nós concordamos que é essa a preferência. Mas nós, como os consumidores, vez ou outra, nós nos sabotamos. Então, o que eu percebo ocasionalmente em loja, isso inclui a mim, é que é cool dizer que gosta de chocolate amargo. Há uma parcela da população pequena, crescente, sem dúvida, mas que a gente precisa estourar essa bolha e trazer a grande massa de consumidores cada vez mais para isso. É cool dizer que nós gostamos de chocolate amargo. É trendy topic. Mas quando a gente percebe que o consumidor está levando ainda na cestinha, a gente vê que mesmo aquele que professa dizer que gosta de chocolate amargo, ele às vezes é seduzido por um chocolate ao leite, por combinações criativas que a marca tem feito. O ponto central não é consumir ou não, nós temos que ser equilibrados, razoáveis. Uma dieta balanceada, adequada e saudável permite nós termos inclusão das diferentes condições de chocolate e outros.
O ponto é o equilíbrio dessas escolhas. Eu acredito cada vez mais que numa ótica de consumo, uma visão ampliada, nós todos vamos passar por um processo de consumir menos, mas para consumir melhor. O que eu quero dizer com isso? Preze por consumir um chocolate de qualidade. Um chocolate Bean to Bar, por exemplo, que não tem gordura hidrogenada, que tem apenas pura manteiga de cacau, que leva menos açúcar, que não tem aromatizantes e conservantes, é uma escolha que você vai perceber que talvez ela custe um pouquinho mais. Mas, se você mudar essa lógica de não estou aqui pela quantidade, mas pela qualidade, você vai fazer bem para você e para o seu bolso. Que legal, que bacana. E acho que é um ponto bem legal que você falou, né, da fantástica, né, fábrica de chocolate, né, Estevão? É a parte da experimentação, né, Estevão? Isso é muito legal na Dengo, né? Sem dúvida, sim. Eu acho que não só para o chocolate, mas todo bom produto que você prova é quase uma condição provou-levou. Às vezes é difícil quando você degusta vários sabores diferentes, a pessoa fala, até a conta ficou caro. Mas na real o consumidor às vezes não percebe que ele está levando quase 1 quilo de chocolate. Então a degustação é a melhor forma. Eu digo que a degustação é um momento de verdade. O momento de verdade do produto é quando você põe aquele alimento à boca e você fala assim, gostei e não gostei. O bom chocolate é aquele que você gosta. O bom café é aquele que você gosta. Apesar de ambos a gente precisar cada vez mais progredir esses questionamentos que trouxe sob uma ótica de saudabilidade ou de compromissos socioambientais. Mas nada disso que a gente falou aqui nesse encontro, ele se sustenta na indústria da alimentação se não tiver sabor, se não tiver gosto. Sim. Então, Guilherme e eu desde o princípio dizíamos e acreditamos que antes de tudo tem que ser saboroso. Não dá para ser um chocolate ético, um chocolate ambientalmente correto e ter gosto de remédio. Sim. O prazer é fundamental, né? Sem esse prazer, essa sensação... Não se sustenta. Não fica. Mas, mesmo assim, é muito interessante reforçar que eu creio que o grande ponto, que é o grande chamariz assim, das lojas Dengo, é o fato das pessoas poderem experimentar dentro daquela ilha, que já virou também, digamos, uma referência no mercado. Ele entra nas lojas, encontra a ilha, o especialista de chocolate vai apresentando, olha, experimenta esse. Porque, em geral, as lojas de chocolate não fazem isso. Então, isso cria uma quebra de paradigma muito grande. Essa foi uma decisão muito difícil para ser tomada? Começamos com essa opção e decisão, e pós os primeiros anos, entendemos que a gente precisava passar por um momento de ajuste também nesse processo. Por quê? Porque como povos brasileiros que somos, às vezes existe o abuso por parte de alguns, né? Mas prezamos sim pela degustação como um momento uau da marca. E por que é importante, entre outros, a gente proporcionar a degustação? Porque nós temos misturas de frutas e castanhas que não são usuais ou comuns ao paladar do brasileiro. Vamos ser bem honestos, né? Muitos de nós ainda desconhecíamos o sabor, às vezes, de um cupuaçu terciado, ou desconhecíamos o sabor de um baru, sim, ou desconhecemos o sabor de uma castanha do Pará, conhecemos mais a castanha do caju, ou desconhecíamos as outras iguarias, por exemplo, recém lançamos o tamarindo, já tivemos a sapucaia. Então, o uso desses ativos da biodiversidade brasileira, que não são da nossa culinária próxima, requer alguma degustação. Porque o momento da degustação não só gera prazer e conversão de vendas, mas é importante para a gente diminuir o risco da compra. E se eu levar e não gostar? Então a degustação é um momento uau, sem dúvida, ela é importante e necessária e quase que sempre. Se você provou e gostou, nem que seja pouco, mas você levará.
Insei comenta aí sobre a ilha de quebra-quebras, que são essas grandes barras que temos na marca, né? Sem dúvida, é uma ilha da sedução, né? Uma ilha ali do encantamento visual e do paladar. E desde sempre, Insei se lembra disso, nós iniciamos a primeira loja já com a operação da ilha de quebra-quebra na opção a granel. E por que desde sempre acreditamos na opção a granel? Porque numa ótica de economia circular, nós sabemos que o melhor resíduo é aquele que não é gerado. A gente fala muito hoje no mundo sobre reciclar, reutilizar e reduzir, e desses 3 R's, o que é mais importante e prioritário, de fato, é o R da redução. Porque quando nós não criamos o resíduo, nós já solucionamos todos os demais desdobramentos. A gente fala muito no Brasil sobre a reciclagem, mas os dados públicos mostram que menos de 4% daquilo que é recolhido tem o destino para a reciclagem propriamente. Eu sei que como um conforto é mais fácil a gente reconhecer, mas 100% das minhas soluções são recicláveis. A pergunta crucial é, mas quanto de fato é reciclado? E o a granel, ele vem nessa lógica, eu falo, é inovar e fazer o velho de novo, né? Nossos avós, nossos pais, quantos deles nasceram sobre essa lógica do a granel? E nós nos orgulhamos que hoje cerca de 1/3 do chocolate comercializado já é na opção a granel. E a gente deseja que isso cresça nos próximos anos. Nós, como brasileiros, nós precisamos evoluir a compreensão que o novo luxo, o novo gift, é se despir da embalagem e valorizar o conteúdo ou ingrediente de verdade. Que seja mais artesanal, que seja mais natural possível, mais leve e minimalista. A gente não precisa ter um caixão para entregar pouco chocolate. A gente quer fartura de chocolate com pouca embalagem. Acho que é até legal um dado bacana que acho que 93%, né, das embalagens já não usam plástico, né? Exatamente. E a gente tem uma ambição de tão logo possível, esperamos aí que num horizonte de menos de 2 anos a gente consiga ser 100% livre de plástico. E por que isso é importante? Porque a gente precisa construir cada vez mais uma economia de baixo carbono. O plástico, ele depende de uma cadeia fóssil. E sabemos que leva-se mais de 400 anos para sua degradação. Então, é necessário, sim, a gente reduzir esse consumo. Junto com isso, tem um aspecto que é muito interessante, é o fato de se utilizar sempre uma comunicação dentro das lojas e nos produtos com essa ligação bem brasileira, né? A brasilidade. Você percebe nas camisas, né, do pessoal que muita gente quer saber onde vende, né? e o que eu acho que foi muito inovador é ter as famosas, o retorno, digamos assim, da chita para servir como, digamos assim, o invólucro de vários chocolates. Uhum. E isso foi uma iniciativa fantástica, porque você dá vazão, inclusive, a um resgate histórico cultural do Brasil. A chita é parte da nossa história cultural, do artesanato brasileiro, né? Quando optamos por fazer com que os nossos panetones ou os nossos ovos de Páscoa sejam embalados em tecidos como a chita, é o R da reutilização. Uhum. E com impacto social, porque existe uma cadeia de costureiras e costureiros por trás disso. Então, o ponto central é: preze por escolhas que não levem embalagem. Mas se levar embalagem, que aquela embalagem seja mais meramente do que um compêndio, um veículo do produto, que ela tenha algum significado, alguma importância. Esse R da reutilização, ele é a chave. E é engraçado, Insei, que nesses anos a gente recebe de clientes um pouquinho de tudo. Tem cliente que já produziu cúpula de abajur, que já fez vestido de festa para filho, que faz capa de almoçada, pano de prato. Em casa e na casa dos colegas, o que a gente tem de ex-ovos ou ex-panetones com estampas brasileiras, originais e características não é pouco. E é possível
mudarmos esses hábitos de consumo gradualmente no Brasil e nós precisamos ganhar consciência gradual disso. Espero que um dia a gente possa consumir o produto de uma forma ainda mais simples, uma forma mais genuína. É triste dizer, mas ainda hoje a categoria chocolate você escolhe mais pela embalagem do que pelo conteúdo, pelo ingrediente que você está consumindo. E a gente precisa mudar isso. Muito bem. Bem legal. Eu creio que foi realmente ótimo. Foi uma viagem Sim. imaginária na fábrica de chocolate, desde Ilhéus até aqui. Puxa vida, Estevam, muito obrigado por ter participado conosco. Ficamos realmente muito felizes, né, por ter participado aqui do nosso podcast. Sim, que nosso episódio 1, né? Isso aí, que sejam de muitos, né? Obrigado mesmo aí pela presença. E um agradecimento à Melita, né? Isso aí, pelo apoio. Sim. Né? E sem eles também isso não seria possível. Então, muito obrigado aí a todos. Eu que agradeço o convite, desejo vida longa ao Experts do Café como podcast, que tenha muito papo bom, combinado a um excelente café para todos vocês. Muito legal. E só deixar uma mensagem que, na realidade, o expert do café é o meu colega. Então, já deixo aqui desde o episódio 1 que eu sou apenas um curioso, viu, Estevam? O expert é o Issei, né? É o parceiro aqui. Você já está ficando. Tô aprendendo, né? Aos pouquinhos a gente aprende, né? Muito legal. Valeu. Também.